Queridos, eu os convido a abrirem as suas Bíblias em 1 Pedro. Nós estamos nesta jornada, meditando nesta carta tão especial, tão profunda, tão significativa para a nossa fé, para os nossos dias. E hoje nós teremos nossa meditação propriamente dita nos versículos 10, 11 e 12 do capítulo 1. 1 Pedro, versículos 10 a 12. Convido os irmãos para esta leitura com reverência, fé e temor ao Deus da palavra. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Que o Senhor nos abençoe. Nós estamos nessa jornada, a nossa série está intitulada como Peregrinos no Mundo, e nós somos peregrinos neste mundo. Nós temos esse desafio de viver neste mundo, dando testemunho da nossa fé. E é interessante que nós já estudamos sobre vários aspectos dessa passagem aqui, deste capítulo 1, e podemos perceber que desde das primeiras palavras, o apóstolo Pedro está tratando de forma muito específica sobre a salvação em Cristo Jesus e as várias áreas que isto envolve. Nós temos aqui, diante dos nossos olhos, um texto que desperta ao nosso coração curiosidade. E nós, por tendência, somos curiosos, né? E principalmente quando nós recebemos uma informação pela metade. A informação não é completa, logo nos cansamos a fazer perguntas para saber o que realmente aquilo quer dizer. Se a notícia foi pela metade, essa notícia ela é investigada até que se saiba o conteúdo real. Faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso entendimento de vida, o conhecimento pleno das coisas, e por isso somos curiosos. Também somos amigos e alguns até inimigos daquilo que chamamos surpresas. Porque a curiosidade, ela também está de alguma forma ligada com a surpresa. Nós não gostamos muito de surpresas quando estamos despreparados. Mas quando a surpresa é boa, geralmente a gente se alegra. As crianças gostam de surpresas quando a mamãe ou o papai chega em casa com um bom presente. É uma surpresa, lembrou de mim e trouxe uma surpresa para mim. Então, a surpresa, a curiosidade desperta em nós esse sentimento de investigação. Agora, há quem goste, há quem não goste. Quem não gosta de surpresas, por que não gosta? Porque a surpresa, às vezes, nos coloca em uma situação desfavorável. Por exemplo, se aproxima a hora do almoço e chega na sua casa uma visita, você logo fica desesperado. O que eu vou fazer? O que eu vou oferecer? Por quê? A surpresa te pegou assim, sem controle da situação. E é por isso que nós não gostamos de algumas surpresas, porque nos coloca fora
do controle e nos sentimos vulneráveis. Outra parte difícil da surpresa e da curiosidade é que nem sempre a gente consegue as respostas que queremos, porque investigamos e mesmo assim a nossa mente não consegue alcançar o teor pleno daquilo. Agora, quando a gente chega ao conhecimento de tudo isso, a surpresa e a curiosidade traz o sentimento de valorização. Nós passamos a valorizar porque agora eu conheço, eu entendo, eu estou no controle, entre aspas, mas eu passo a valorizar porque, de alguma forma, isso se tornou real. Porque, às vezes, a curiosidade me deixa no mundo das ideias. A curiosidade me deixa no mundo distante daquilo que eu estou buscando entender. E é interessante que esse texto está muito envolvido com o aspecto da curiosidade e da surpresa. Porque esta carta, ela traz esse elemento. Ela traz esse suspense para aqueles que ainda não tinham a revelação plena da palavra do Senhor. Mas Pedro, ele traz um conteúdo muito necessário para a igreja daquela época. E este conteúdo também é necessário para nós hoje como igreja do Senhor. E porque aqueles irmãos precisavam tanto disso que Pedro está trazendo aqui, desse conteúdo teológico, desse arcabouço de ensinos que fortalece a fé, que fundamenta a fé, porque eles viviam num contexto como forasteiros. Eles foram chamados, no primeiro versículo, de dispersos, aqueles que estavam longe da sua pátria. Eles também são chamados de eleitos, em outras palavras, de amados do Senhor. Eles também são convidados a louvar e exaltar a Deus. Mas por que Pedro se preocupa tanto com essa formação de pensamento desta igreja? Porque esses cristãos viviam em um contexto de perseguição, um contexto de dificuldade, um contexto onde eles eram rotulados como criminosos. Porque estavam contra o governo, estavam contra a sociedade, dentro daquilo que se pregava na época. Por exemplo, Nero, como aquele que governava na época a maioria das nações, Nero, em Roma, preparou um incêndio, orquestrou um incêndio, no dia 19 de julho do ano de 64 depois de Cristo, e ele manteve aquele incêndio para que alcançasse uma proporção assustadora. Todos sabiam que a culpa era de Nero, mas Nero colocou a culpa nos cristãos. E por conta disso, muitos sofreram, muitos foram castigados e muitos perderam a sua vida, muitos perderam suas famílias. Por quê? Porque foram culpados. Eles precisavam de algo que desse a eles esperança, renovo, confiança, alegria diante da perseguição, do momento difícil. Eles eram peregrinos, assim como nós somos neste mundo. E era necessária uma intervenção de Deus naquele lugar, mudando aquela história, mudando aquela situação, dando a eles, de alguma forma, essa esperança viva, essa confiança na herança eterna, a certeza e a segurança da salvação. Contudo, aqueles irmãos, eles viviam em situações difíceis e que eles estavam à porta da desistência, praticamente todos os dias, de abandonar tudo, de largar tudo. E por que eles não largam? E por que eles não deixam? E por que eles não abandonam? Porque Deus os sustenta.
Porque a porta da desistência, ela não é aberta para o verdadeiro crente. E nós temos aqui esse grupo que perseverava firmemente no Senhor. Não era por qualquer coisa. E geralmente, nós podemos também nos encontrar em situações semelhantes. E a pergunta é, nesta vida, você e eu, o que mais nos incomoda? O que mais nos aflige, a ponto de nos levar à porta da desistência? A ponto de pensar em abandonar tudo. E eu espero que nada seja a nossa resposta. Porque o cristão, ele é seguro e assegurado pelo Senhor. Essa esperança viva ecoa no coração daquele povo. Agora veja bem, o que Pedro escreve para aqueles cristãos, e que foi a última parte da nossa última mensagem, foi acerca da provação da fé. E é interessante que quando ele vai falar sobre este assunto, ele vai tratar de uma forma totalmente estranha, porque ele vai falar de alegria no momento da provação. Ele vai convidar esses irmãos a se alegrarem. Como nos diz o versículo 6. Alegrem-se. Alegrem-se na provação. E a provação é extremamente necessária para que a nossa fé seja provada e aprovada. Porque se a nossa fé não for provada, ela fica na esfera artificial da vida. Ela nunca é algo real. E às vezes a nossa fé, se ela não for provada, trabalhada, para que ela se torne uma fé robusta, ela vai ficar na ideia das emoções. E qualquer situação pode nos levar por outros caminhos. Mas aquele que se alegra na provação e agradece a Deus pela provação, ele passa a entender que o reino de Deus não são só as coisas deste mundo, como disse Paulo em Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa alegria faz parte. E quando a gente enfrenta a provação com alegria e não reclamando, nós passamos a entender que essa alegria domina o nosso coração, independentemente das circunstâncias. E Paulo vai mais longe quando ele diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O contexto era o mesmo. Era de dor, de sofrimento, de provação, e essa provação era necessária. Agora, veja bem, às vezes quando nós estamos passando por determinadas situações, e a gente vê-se como vencedores, como aqueles que estão muito bem, e com a fé lá em cima, e com o conhecimento lá em cima, e nada nos abala, pode surgir uma certa arrogância espiritual. Isso é perigoso. Pedro passou por isso. Quando Pedro se achou o cara, como dizem os brasileiros, ele, dizendo que faria tudo pelo seu Senhor, Jesus chega para Pedro e diz, em Lucas 22, versículo 31, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E assim foi com Pedro.
porque ele entendeu que a fé provada levou a uma situação superior, um entendimento mais claro daquilo que Deus tem proposto para o cristão. A fé, ela tem que passar por essa variedade de exercícios. Podemos comparar com um atleta. Um atleta, por exemplo, ele tem uma carga de exercícios gigantesca. E todos os dias ele trabalha tanto em cima daquilo até ficar esgotado, que ele, no final do dia, não tem forças para fazer mais nada, porque ele ficou esgotado. Agora, parece que o exercício ele é negativo, porque ele me tira todas as forças naquele dia. Mas eu quero dizer para você que não é negativo, é altamente positivo. E por que é positivo? Porque o exercício, ele te esgota naquele momento, mas no dia seguinte, ele te capacita a ter uma resistência maior. Ele não está te esgotando, ele está te preparando, te capacitando, te dando mais forças. E assim também é com a nossa fé. As provações, as lutas, as dificuldades, parece que vai nos levar à alegria da vida. Mas se você olhar pela perspectiva divina, você verá que é altamente positivo. Por isso, então, não reclame quando você for provado. Alegre-se em Deus. E diga, como disse Paulo em Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Tudo isso para nos dizer algo maravilhoso, especial e muito caro ao nosso coração como cristãos. Nós temos que olhar para o Senhor e valorizar a grande salvação que recebemos de Cristo Jesus. Nós devemos valorizar a grande salvação que recebemos em Cristo Jesus. Essa salvação, ela é mostrada por meio da fé provada. É como termina o versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, o Senhor Jesus nos mostra que essa salvação, ela é valiosa, ela é maravilhosa, ela é especial, porque ela foi realizada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. É uma ação divina no coração do pecador. E isso abre os nossos olhos para a grandeza dessa salvação. E esse é o nosso tema de hoje. A grandeza da salvação do peregrino. Essa salvação é grande. Essa salvação é maravilhosa. Essa salvação é especial. Porque ela revela um Deus soberano, trabalhando em nós, forjando em nós e nos conduzindo à mansão celestial. E todo aquele que entende a grandeza da salvação, ele sente aquilo que eu falei para vocês no início dessa série. O meu desejo é despertar no seu e no meu coração saudade do céu. Saudade da pátria amada, saudade de Jesus, saudade de estar com o Senhor. E nós podemos observar isso claramente e ver que essa salvação, ela é grandiosa. E ela é grandiosa por quê? Ela é grandiosa porque ela revela esse Deus soberano agindo em nosso favor, alcançando os eleitos, redimindo o perdido, o pecador, trabalhando nele, para que ele possa entender. Hoje é claro para você e para mim entender isso, mas nem sempre foi assim.
E por isso havia, sim, esse misto de curiosidade, de surpresa, de tempos em tempos. Quando você olha para o versículo 10, você percebe que aqui há realmente essa ideia da curiosidade e da surpresa. Das coisas que estão distantes, mas que elas se aproximam com o passar do tempo. E isso nos mostra, sim, que a salvação ela é grande, que a salvação ela é maravilhosa, porque ela está baseada, fundamentada na suficiência das Escrituras. O versículo 10 começa dizendo: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Que salvação? A salvação dos eleitos. Mas há uma pergunta aqui muito mais profunda: em quem esta salvação está baseada? Quem é o motivo desta salvação? E por falar em salvação, que palavra maravilhosa. Quando paramos para pensar no significado desta palavra, logo o nosso coração, a nossa mente, ela foge da realidade. Porque não é simplesmente uma salvação por conta de um grito de socorro, mas é a salvação daqueles que não tinham a possibilidade nenhuma de encontrar ajuda e socorro por si mesmos. Aqueles que estavam totalmente perdidos. E isso nos leva para Gênesis 3. Quando o homem peca, quando o homem cai, quando o homem é enlaçado pelo pecado. E ali toda a humanidade também. O homem, a sua primeira atitude é de buscar salvação. E ele faz isso. Mas a salvação que ele encontra era inapropriada. Ela não tinha valor. E aí o Senhor vem e diz: não é esta a salvação. Não é este o meio. E o Senhor então já começa a preparar o caminho para a salvação dos eleitos. Já começa a trabalhar. Preparando um animal e dando àquelas pessoas, a Adão e Eva, vestes, vestindo eles. E a promessa é dada ali, da semente da mulher. A aliança, o pacto estabelecido. E isso começa a perpassar a história. Abel vem e mais uma vez anuncia essa salvação. Em Noé, mais uma vez, essa salvação é anunciada. Em Abraão também é anunciada. E mostrando agora que esta salvação, ela envolve todas as famílias da terra. Essa salvação, ela toma uma configuração muito mais própria quando chega no sacrifício que Abraão vai prestar a Deus, onde a sua fé é provada, e ali Deus dá um cordeiro. E assim sucessivamente, essa salvação vai sendo anunciada por meio dos profetas, e ela vai tomando forma, tomando corpo, mas ela ainda não é realidade, ela ainda é sombra. Ela ainda não é uma coisa ou algo que a gente possa dizer está claro, está nítido para aqueles. Mas para nós hoje, quando lemos Colossenses 2,17, nós percebemos todo o enredo, toda a história. Quando Paulo diz, essas coisas são sombras, enquanto Cristo é a realidade, é o corpo, é aquilo que realmente deve ser visto. Então essa salvação é grande porque ela vem do Deus Todo-Poderoso e Soberano. E ela é grande também pela forma como Deus nos dá ao longo da história. Ele usa, então, os seus profetas. Ele usa, então, a lei. Ele usa o cerimonial. Ele usa toda a estrutura veterotestamentária para apontar para Jesus.
E quando nós percebemos que os profetas passaram a buscar o entendimento dessa salvação, nós nos sentimos envergonhados. Porque eles nem por um minuto negligenciaram tão grande salvação. Nem por um instante eles negligenciaram essa salvação. Eles queriam entender, compreender. Eles questionavam, eles investigavam, eles pesquisavam para entender essa salvação, a grandeza dessa salvação. E como eu olho para a minha salvação? Será que eu tenho a minha salvação, de certa forma, engavetada? Uma coisa que aconteceu lá no passado e que hoje não tem sentido, relevância, não tem nada que me faça pensar sobre esse aspecto da grandeza desta salvação. Como eu trato a salvação? Qual a importância que eu dou a esta salvação? E eu não estou aqui colocando a salvação no quesito condicional. Não, pelo contrário, eu estou falando da segurança, da certeza, da confiança desta salvação. Porque só ama, anela, deseja e mergulha de cabeça nessa salvação quem a tem. Agora, realmente, às vezes, no nosso dia a dia, a nossa prática é outra. Nós nos preocupamos mais com a nossa saúde física do que com a nossa saúde espiritual. Ler a Bíblia, tudo bem, orar, tudo bem, mas logo que eu sinto uma dor de cabeça ou qualquer outro sintoma, eu busco ajuda, eu busco socorro, e não estou errado. Mas qual é a minha preocupação também com a minha saúde espiritual, com a minha salvação? Eu busco uma dieta para manter a saúde. Mas será que eu também busco uma dieta espiritual, regrada, disciplinada, fortalecida? Eu busco trabalho para ter riqueza, para ter bens. Mas o que eu faço também em relação à herança eterna que me está proporcionada? Como eu tenho tratado tão grande salvação? Os profetas nem sequer entendiam a grandeza da salvação em Cristo Jesus. Mas eles buscavam conhecer insistentemente. Meus irmãos, nós necessitamos valorizar tão grande salvação, tão grande bênção, quando nós olhamos para aqueles homens que buscavam entender, mesmo pela sombra, nós realmente somos incomodados a nos comprometermos com Jesus, com esta salvação que é grande, que é maravilhosa. E quando eu paro para pensar nessa investigação dos profetas, eu começo a pensar em um profeta dos últimos, por exemplo, Malaquias, que começa de Gênesis a Malaquias e a pesquisar, a entender cada ponto, cada aspecto, cada promessa, a conhecer o contorno de cada cenário, o ambiente de cada cenário, a compreender o que estava acontecendo ali. E eles fazem isso, e eles fizeram isso com insistência para conhecer, porque a salvação foi revelada nos profetas e através deles. Eles eram aqueles que nós podemos chamar, e como o termo mesmo diz, boca de Deus. Era eles que falavam em nome de Deus. Porém, o que eles falavam nem sempre tinha sentido. Veja o que diz Oséias 12:10. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo mistério dos profetas propus símiles, comparações, algumas histórias, e que às vezes precisava sim de uma certa explicação.
Mas Deus falava nos profetas e pelos profetas ao seu povo. Por isso Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E por isso eles investigavam, eles queriam saber. Mas a grande alegria que nós temos hoje é que Deus, sim, antigamente falou por meio dos seus santos profetas, mas hoje Ele fala por meio do seu Filho, como diz Hebreus 1:1. Jesus Cristo. Agora, Pedro quer realmente fortalecer aqueles irmãos, ajudar aqueles irmãos a terem este modelo de fé, modelo de perseverança, modelo daqueles que buscaram compreender a salvação, para que eles também busquem, porque diante do sofrimento, o que nos dará força, o que nos dará alegria, é a convicção da salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Tiago nos ajuda a entender a mente de Pedro. Quando Tiago nos diz, no capítulo 5, versículo 10, irmãos, tomem como exemplo o sofrimento e a paciência dos profetas, que falaram em nome do Senhor. O sofrimento e a paciência dos profetas. Eles estão aqui para nos ensinar, e Pedro traz eles aqui e coloca diante de nós e diz para nós: aprenda com eles, busque, valorize a salvação. E diante de situações difíceis, certamente esses profetas buscaram ouvir a voz de Deus. E nós também, quando a situação é difícil, a gente busca e pergunta: Deus, onde o Senhor está? E a gente fala: Deus, eu quero te ouvir, fala comigo. Ou não? E você quer ouvir Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Você pode, através da palavra revelada. Mas às vezes eu quero ouvir Deus e deixo a minha Bíblia fechada. E eu volto a falar e a pedir: Deus, fala comigo, e mantenho a Bíblia fechada. E como Deus vai falar? Às vezes nós queremos as experiências. A minha experiência, eu quero sentir Deus. E quando a gente tem a nossa fé fortalecida, nós não trabalhamos com as emoções. Nós trabalhamos com a fé. Com a fé. E é esta palavra que fortalece a nossa fé. Esses profetas, eles foram conduzidos por Deus nesta investigação, neste conhecimento. E eles conheciam aquilo que é de precioso a nós, embora a gente ache que eles não entendiam isso. Diz o texto, versículo 10 ainda, que eles buscaram compreender a graça que foi ministrada ou dada a nós, a outros destinada. Esta graça, sim, ela estava lá na vida dos profetas, no Antigo Testamento, ela era expressa na lei, ela era expressa no sacrifício, ela estava sendo anunciada, porque não existe salvação sem graça, e os profetas foram alcançados e salvos pela graça, mas essa graça, ela se manifesta em Jesus, em Cristo Jesus. Então, eles tentavam compreender, embora não tivessem a noção da grandeza desta salvação, embora eles não entendessem a grandeza que vinha através de Cristo Jesus, que toma a forma de homem, que sofre e que paga pelo nosso pecado, e que vence a morte, e que ressuscita ao terceiro dia e triunfa, para que a gente possa receber de Deus esta graça.
Estes profetas, eles estavam certos em conhecer mais a Deus. E João Batista nos dá o exemplo. Quando ele estava preso, ele manda os discípulos perguntarem a Jesus: é este, és tu ou outro o Messias? E Jesus responde a João Batista: vai lá e diga a ele que os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, os mortos são ressuscitados, e está sendo pregado liberdade aos cativos e oprimidos. Mas tem um segredo nesse questionamento de João Batista. Porém, nós percebemos aqui que o Senhor Jesus, sim, foi revelado pelos profetas. Imagine Isaías escrevendo sobre o servo sofredor. Imagina o salmista falando no Salmo 22 sobre o Messias na cruz. Ele não sabia, na realidade, na proporção certa, como aquilo iria acontecer. Mas Deus estava falando, e Deus falava por meio dos seus profetas, e Deus hoje fala por meio da sua igreja. E na sua igreja, e todo aquele que foi regenerado, ele passa a dar valor a esta salvação, a dar entendimento a esta salvação. Porque esta salvação, ela vai ser desenvolvida, trabalhada de forma intensa por meio de uma atividade de buscar o conhecimento desta salvação. O versículo 11 continua: e Pedro diz que eles investigaram atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo. Em outro texto aqui, em outra tradução, nós podemos dizer que eles buscavam compreender quem, quando, saindo da ideia de uma situação de oportunidades e de circunstâncias e colocando alguém neste texto. Eles investigavam, eles queriam saber quem é este que virá para salvar o povo de Deus. Era uma investigação árdua. Agora, eles não faziam isso por si, na sua capacidade simples. Não, era uma ação do Espírito de Cristo. Diz o texto que era pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo estava lá no Antigo Testamento. Claro que não como hoje, de forma continuada. Ele ia, falava aos profetas, ministrava aos profetas, preparava os profetas, dava entendimento aos profetas, e eles eram preparados para entenderem de uma forma distante a salvação em Cristo Jesus. Nós hoje temos a alegria de ter o Espírito Santo habitando em nós. Espírito Santo conosco. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É Ele que nos capacita para esse entendimento, para compreender, para não sermos motivo de tropeço. E esse é o segredo que Jesus fala a João Batista. Quando ele diz tudo aquilo, no finalzinho ele diz: bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. E quem não conhece as Escrituras, quem não investiga as Escrituras, em um momento ou outro ele será tropeço. Ele será um problema. Ele não vai valorizar essa tão grande salvação. Ele não vai perceber que ele estava assim, deitado no lamaçal de pecado, e o Senhor foi lá e o arrancou. Que o seu coração era dominado pela idolatria, o Senhor foi lá e arrancou.
transformou o seu coração, mudou as suas disposições, mudou a sua vida. Nós temos que ter esse exercício de compreender a grandeza dessa salvação, meus irmãos. Isso é diariamente. Às vezes eu me pego em agonia e dizendo para mim mesmo: miserável homem que sou, por me esquecer de tão grande salvação. O Senhor que foi e me tirou lá do lamaçal do pecado. Quem sou eu para não valorizar tão grande salvação? Mas eu só valorizo essa salvação quando eu a conheço, quando eu a alimento, quando eu vivo por ela, quando eu me envolvo com ela, buscando santidade, buscando preparo. Pedro vai dizer no capítulo 3, versículo 15: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eu tenho que valorizar, eu tenho que atentar para tão grande salvação que Cristo opera em mim, opera no meio do seu povo. Vejam bem, meus irmãos, esse texto nos leva a entender o propósito de Deus em revelar aos seus santos profetas tão grande salvação, tão grande bênção. E isso tudo é em Cristo Jesus, é no sofrimento que ele enfrentou na cruz. Esse sentimento deve nos envolver, porque no momento difícil, no dia mau, é a minha convicção em Cristo que me fortalecerá. Nós precisamos olhar para Jesus e viver ardentemente tão grande salvação. Essa grande salvação nos foi revelada, nos foi ministrada. O versículo 12 vai nos dizer isso. Foi anunciada. Ela nos envolve plenamente e completamente. E nós passamos a sentir os benefícios de tão grande salvação, sentir a alegria de tão grande salvação. Nós precisamos experimentar esta salvação. Quando Pedro prega em Atos capítulo 2, no final, versículo 38 e 39, ele responde à multidão que pergunta: e agora o que nós devemos fazer? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vos seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E veja bem o versículo 39. Pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para o seu povo, o Espírito Santo está no meio da sua igreja, capacitando a sua igreja, para que a sua igreja possa agora evidenciar tão grande salvação. Essa salvação é tão grande, tão maravilhosa, que até os anjos quiseram e desejaram entender como é que um Deus santo, soberano, todo-poderoso, vai em busca de um miserável pecador como eu. E eles, quando viram isso e quando veem isso, eles se alegram. Lucas capítulo 15 diz que os anjos se regozijam quando um pecador se arrepende. Que alegria, meus irmãos, nós podemos experimentar em tão grande salvação. Essa intenção dos anjos era tão forte que o termo que eles usam lá para anelar é o termo esticar o pescoço para buscar entender realmente a profundidade de tudo isso. Nós precisamos sim agarrar com toda a nossa força,
com todo o nosso coração. Tão bela salvação. Essa salvação deve fazer com que o meu coração salte de alegria por hoje ser chamado de ovelha do bom pastor, de filho de Deus, de povo de Deus, de servo do Senhor Jesus Cristo. Essa salvação deve me levar ao louvor, à adoração e a valorizar. Deve despertar em mim a curiosidade de conhecê-la sempre, sempre. Meus irmãos, e esta salvação, ela é fortalecida pelo conhecimento das Escrituras. Por isso os profetas faziam isso. Por isso os apóstolos faziam isso. Por isso nós devemos fazer isso. Honre a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Tenha curiosidade pela palavra de Deus. E você terá muitas surpresas todos os dias. Muitas surpresas pela ministração do Espírito Santo ao seu coração. Alegre-se, porque você tem à sua disposição. Você já pensou em tantos povos que ainda não tem nenhum versículo traduzido e você aqui tem sobrando? Você já pensou lá na China, os cristãos dividem a Bíblia e cada um fica com uma página. Cada um decora aquela página, aprende aquela página, come literalmente aquela página dia a dia, se alimenta daquela página. E nós temos tudo isso e guardamos. Todo aquele que ama Jesus e que reconhece a grandeza da salvação, ele honra a sua palavra. Ele busca crescimento nesta palavra e ele vive com esperança. Ele vive com confiança, ele vive com alegria, ele busca o Senhor todos os dias. E aqui eu concluo lendo com vocês o texto da próxima mensagem. Versículo 13 a 16. Porque tão grande salvação nos leva a isso. Nos leva a caminhar neste projeto de Deus. O texto diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Tão grande salvação nos leva ao desapego deste mundo e à saudade do céu. Que Deus nos abençoe.